Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre arquitetura e construção modular. E eu espero que vocês gostem, é um assunto muito importante para o nosso setor porque vai falar bastante de tecnologia. Eu sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e estou aqui com a Consuelo, com a Isa e com o Gustavo e com o Júlio. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor, Consuelo. Bom, primeiramente agradeço o convite aí para participar do Bate-Papo da Construção. Meu nome é Consuelo Carleto, sou arquiteta e urbanista, formada aqui pela Unifran, pela Faculdade de Franca, mestrado na área de conforto ambiental pela USP São Carlos e já há alguns anos docente da Unifran, da Faculdade de Arquitetura da Unifran. Minha professora. Isso. Eu sou Isadora, arquiteta. Me sigam no Instagram, Estúdio Rice. E eu tô adorando estar aqui mais uma vez. Muito obrigada, Claudinho, pelo convite. Obrigado, eu. Gustavo. Tudo bem? Meu nome é Gustavo Teixeira, sou arquiteto, já formado há 5 anos, discípulo da Cons, da nossa querida Cons. O Cláudio também foi meu professor bom tempo. E queria agradecer pelo convite, de estar aqui com vocês nesse dia muito especial. Muito bom. Isso. Obrigado. Júlio, por favor, depois de um bom tempo aí a gente agendamos, conseguimos agora falar com você e ver essas novidades que você vai trazer aqui para a nossa região. Obrigado, viu, Júlio? Eu que agradeço o convite. Eu sou o Júlio Delfino, sou diretor comercial do Grupo Colmeia. Eu sou formado em Direito, o único que não é engenheiro da minha família, A família toda composta por engenheiro de materiais, engenheiro eletricista, engenheiro civil. Eu sou formado em Direito, sou diretor comercial. E Colmeia é a primeira fábrica de construção modular do Rio Grande do Sul. Esse ano a gente completa 30 anos, E, então tem uma história legal aí de transformação da empresa que eu queria contribuir com vocês também. Legal. Ótimo, Júlio. Então essa família que tem no DNA engenharia, então tem muito que contribuir. Fala um pouco para nós então dessa história e até chegar agora na arquitetura modular, que é uma arquitetura, vamos dizer assim, inteligente, une toda a tecnologia, facilidade, sustentabilidade, que a gente tanto preza hoje no nosso meio da construção civil. É verdade. Bom, começou por acaso, meu pai é super empreendedor, começou com uma loja de material de construção que não dava certo. E aí ele foi, como engenheiro, fazia algumas obras aqui, umas obras lá e tal, mas a verdade é que as coisas estavam indo muito, muito, muito mal, assim, na década de 90. E no finalzinho da década de 90 ele conseguiu pegar uma obra em São Paulo e lá descobriu a utilização de módulos para canteiro de obras. E na época chamava container. Construção modular é um termo cunhado assim, comercialmente há pouco tempo, eu até chamo pelo Felipe Savassi, vocês devem conhecer ele. Sim. Eu chamo ele de paladino da construção modular, porque parece que ali a coisa começou a ter um boom realmente e da gente conseguir explorar a construção modular como um todo. Mas então, lá em São Paulo ele viu isso, a utilização de módulos para canteiro de obra, que a gente chamava de container, trouxe para o Rio Grande do Sul, e aí a coisa começou a fluir e tal. E depois, com o tempo, a gente foi aprimorando, melhorando os módulos, criando robustez. O mercado também foi conhecendo a construção modular aos poucos, E hoje a gente consegue fabricar ambientes, em 1/3 do tempo da construção convencional, com aproveitamento de matéria-prima assim no milímetro, Você consegue, por exemplo,
comprar um quarto, uma casa, enfim, né, toda ela conosco, e já mandar fazer os móveis, e os móveis não precisam depois aqui tirar medida e tal, né? Porque a gente entrega no milímetro, né? E depois sai ali o ambiente pronto. A gente costuma dizer, sai com o sabonete na saboneteira, né? Entrega tudo pronto, né? E essa questão, né, de você entregar, né, a casa pronta, né? Isso é muito bom, né? Porque você tira... Facilita a vida, né? Porque você vai economizar, né, mão de obra, desperdício, né? Tudo dentro de um kit só, né? E você encontra. consegue fazer um projeto muito preciso, né? Sim. Evita erros, você né? tem Custo. Sim. O custo é principalmente isso, porque uma obra, normalmente, ela sai do orçamento, né? Construção convencional. Bom, como eu falei, ela é oriunda da construção civil, né? E ela foi mudando os seus produtos conforme a evolução do mercado. E foi aprimorando, foi evoluindo nisso. Mas hoje a gente entrega a obra na solução turnkey, né? Que é o que? Chave na mão. Então a gente faz desde a fundação, né? Enquanto o cliente está recebendo a fundação lá na base dele, lá no canteiro de obras, a gente está produzindo ao mesmo tempo aqui os módulos. Né? Então você tem um ganho de tempo absurdo, né? E assertividade no orçamento. Por exemplo, a casa vai custar 600 mil reais, vou te entregar ela em 90 dias. É 600 mil reais em 90 dias. Não tem variação de preço, não tem nada. Não tem alteração, surpresa por causa da chuva que atrasa, subiu o aço, subiu o cimento. Isso aí não interfere na obra. A Consuelo, ela é especialista em conforto, professora. Eu acredito que ela tem uma grande preocupação nessa parte, né? Como esses módulos, né, tem essa função térmica e acústica, né, o Consuelo. Como você analisa essa construção, né, essa caixa aí? Eu tenho prazer, Júlio, aí. Prazer. Tudo bem? Eu vi ali no site de vocês possuem vários módulos, né? Várias formas de isolamento. Eu fui, Exato. além de me inteirar aí da firma de vocês, eu fui olhar a questão do isolamento térmico mesmo. Porque você está trabalhando com chapas metálicas, se você não trabalhar com um bom isolante aí, você vai ter problema. Além do acústico, mas acima de tudo, a questão térmica mesmo, que depois você não consegue ficar ali dentro do espaço, né? Eu acho que não combina muito, né? Então eu gostaria que você elucidasse um pouco mais nessa questão, assim, né? Hoje eu estava dando aula de ventilação, questões de aberturas. Como que vocês resolvem essa questão? Porque aí isso aí eu não consegui aí pegar para valer no site de vocês. Certo, bom, só dando uma introdução, o que é o Grupo Colmeia hoje? A Colmeia são 3 empresas, tem a Colmeia Containers, que trabalha com módulos para canteiro de obras, e que é o que o pessoal conhece bastante, eu acho, né, para substituir aquele barraco de obra, então módulos para escritório, alojamento, enfim, né, e esses módulos são para uso temporário, tem um revestimento térmico bastante simples ali, né, que é o isopor, PVC, ou com aquele termopainel da Isoeste ou da Danica, né, com núcleo isolante PIR, né, que dá um relativo conforto térmico, assim, né, para canteiro de obra atende bem, né. E nós temos a Colmeia Engenharia, que faz grandes obras. Hoje a Colmeia Engenharia, ela é especializada em construção pesada modular. Hoje nós estamos construindo dentro da mina de lítio, né, aí em Itinga, em Minas Gerais, e estamos na termoelétrica da Bahia, em Ouro Negro, né? Não, desculpa, Gentil do Ouro. Gentil do Ouro, a gente está montando uma base lá de escritórios de grande proporções, assim, uma metragem quadrada bem grande, mais de 1.500 metros quadrados de escritórios que a gente está montando ali. O revestimento térmico, ele vai alterar conforme o projeto, né? E tem a Modutec também, que acabei de esquecer. A Modutec, ela trabalha com tiny houses, né, especializada em construção modular para empreendedores que querem investir em Airbnb ou criar uma sua pousada, ou uma casa de campo, uma casa de praia, né? Aquele que não quer se incomodar com toda a questão da obra, né, com pedreiro e tal, contrata lá uma casa conosco e a gente entrega essa casa em 90 dias, onde for, em qualquer lugar do Brasil.
Agora, voltando falando sobre o revestimento térmico, o revestimento térmico a gente trabalha com diversas linhas também. Então, normalmente, né, hoje a gente trabalha com... são várias camadas de revestimento térmico. A gente coloca aquele painel, o termopainel hoje a gente está usando bastante da Isoeste, aquele termofachada, né, isofachada, né, que tem um núcleo PIR, e depois mais um painel USB, uma manta Tyvek, né, e depois o fechamento em gesso. Então, tem várias camadas de revestimento térmico ali. Em outras situações, a gente trabalha com placa cimentícia, lã de vidro ou lã de rocha, né, depois mais o painel, o USB, mais o Tyvek, e depois fechamento com gesso internamente, né. Então, tem bastante opção. Hoje, na construção modular, a gente não tem uma limitação de produto ou equipamento que não se pode ser usado. Na verdade, você pode usar qualquer coisa, né? A gente faz, então, uma gaiola metálica, e isso, sim, obrigatoriamente é de aço. O resto pode ser de madeira, o fechamento, né? Pode ser de outro material, pode ser de concreto. Né? Então, o nosso núcleo, o core business da empresa são estruturas metálicas, né? E aí o fechamento dessa estrutura metálica, quem vai determinar daí é o projeto, o arquiteto, e a gente vai aplicar e fazer a construção aqui dentro da fábrica. Inclusive, dependendo do local no Brasil onde você vai colocar isso, porque dependendo do clima, do lugar, você vai precisar aumentar ainda mais essa questão do revestimento térmico, né? Ou do uso também, né? Sim, sim. Então, sim, com certeza. Com certeza. Porque... O Brasil, ele tem de tudo, né? Claro, nosso frio não chega a ser tão extremo, né? Que a gente pega -2, -5, -10 no máximo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas tem áreas aí, em Cuiabá, por exemplo, que é quente pra caramba. Ô, Júlio, eu fiquei curiosa, qual região do Brasil vocês atendem mais? Olha, por incrível que pareça, hoje a gente atende mais o Nordeste. A gente tem bastante obra no Nordeste. Mas agora... e fabricado tudo aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem uma filial do Rio de Janeiro também, que trabalha com locação de módulos, mas a entrega de venda de produtos novos, ela é mais... Surpreendente, fiquei surpresa. Eu fiquei surpreso também. Júlio Frazer, tudo bem? Júlio, uma dúvida que eu tenho é em relação ao transporte. Como container, a gente sabe que é pelo tradicional, né? Por caminhões e tal. E para chegar na obra, como que funciona essa logística? A gente se responsabiliza por todo esse trâmite também, né? Então, essa é a grande preocupação do modular, é o acesso. Então, antes ali no orçamento mesmo, a gente já estuda como é que vai ser transportado isso, para ver qual vai ser a limitação de transporte que pode acontecer. A empresa trabalha com transportadoras, né, que atendem o Brasil todo, grandes transportadoras, e a gente faz de acordo com cada projeto uma espécie de paginação dos módulos para que eles caibam na carreta sem ter maiores problemas com relação aos excessos de largura e de altura. Hoje nós fabricamos até 3,20 metros de largura e 3 metros de pé direito, né? Acima disso dá para fazer também, só que aí vai encarecer bastante o frete, porque daí vai precisar ter um transporte especial, né? Mas a gente já estuda isso no orçamento já. Antes de começar a orçar, na verdade, a gente já vê como é que é a questão do acesso, para depois seguir adiante na negociação. Porque pode mudar completamente o orçamento, né? Principalmente porque é distante a fábrica, né? Muda tudo. Ô, Júlio, mas isso é legal, né? Você atende o Brasil todo, né? Então é uma tranquilidade muito boa para nós arquitetos, né? Que trabalhamos com o projeto. Além da questão de módulos, né? Porque tem algumas medidas que são padronizadas, né? Para a empresa. Quais dicas aí que o arquiteto tem que tomar cuidado na hora de projetar com o produto de vocês, com a arquitetura modular? O que você, assim, o que é mais assertivo para o arquiteto fazer para viabilizar o projeto em arquitetura modular? Ele trabalhar em medidas que são as medidas de transporte. Então, pé direito de 3 metros, largura máxima 3 metros,
3,20 m, né? E o comprimento ficar entre 3 e 6 metros. E aí tentar fazer uma diagramação ali, os ambientes, considerando essas medidas, né? Porque daí a gente consegue ter um melhor aproveitamento do módulo, um melhor aproveitamento do transporte. Se a gente aumentar muito o tamanho do módulo, o perfil de aço vai aumentar bastante, né? A gente vai ter que mudar a espessura, e isso vai encarecer e pode até inviabilizar a obra. Então, a gente passa essas dicas. Uma coisa importante também, antes de projetar, o arquiteto pode entrar em contato conosco, a gente dá todo um treinamento para ele de como projetar, quais são os módulos, como que a gente monta aqui, dá quase uma aula, mas para poder, para ele não iniciar errado, né? Porque senão ele vai depois ter todo um retrabalho para readequar o projeto, né? Então a gente já deixa à disposição aí o meu contato, né, para quem quiser saber como é que a colmeia trabalha nos módulos dela, como é que vai fazer isso no projeto, para não ter perda de tempo. Então, a gente mas é mais essa questão da medida mesmo. Da medida e também assim, se a gente vai ver e os detalhamentos, né, também a gente precisa de bastante detalhe para poder fazer um orçamento, porque senão varia muito o preço, né? Por exemplo, se não fica detalhado o tipo de piso, eu não consigo dimensionar qual vai ser a estrutura do meu módulo. Então, sim, a gente cobra isso muito, né? Isso é um problema, porque às vezes é um projeto muito assim, incipiente, assim, muito na fase inicial. Eu quero só ter uma ideia de custo. E aí eu tenho um problema, porque se ele não está bem detalhado, eu não consigo dar essa ideia de custo real, né? Porque isso é importante, né? Isso interfere no peso da estrutura, né? E aí encarece, né? O cara que começa a trabalhar com a cerâmica, olha, ele começa o orçamento com piso laminado que pesa X. Depois ele muda com porcelanato e ferra tudo. Aí eu não consigo fazer mais nada. E você tem um módulo mínimo? Você falou das dimensões máximas, você tem um mínimo, porque quando a gente fala em arquitetura modular, dependendo do tipo da estrutura que vai ser envolvida, você tem módulos mínimos, né, que a gente trabalha. No seu caso, você tem um mínimo, que aí, você multiplicando, você chegaria dentro aproximadamente dessas medidas que você está passando. O mínimo de, assim, o mínimo na estrutura, né? Mínimo de estrutura, quero dizer, não medidas mínimas. Medidas mínimas, não. Eu faço módulo até de 1 por 1,20. Né? Dependendo, por exemplo, eu faço um banheiro, né? Posso fazer vários banheiros para hotel, para rede hoteleira. Eu posso fazer uns pods de banheiros, né? Que é um item crítico na hotelaria, né? E o que a gente tem o mínimo é de estrutura. A estrutura mínima nossa de aço, que a gente utiliza nas estruturas, de 1,55. E aí essa 1,55 ela vai aumentando essa espessura conforme a necessidade de cada projeto. Não sei se eu fui claro nisso. Sim. Entendi. E sobre o acabamento, o cliente pode fazer o acabamento na obra ou não? Você tem que entregar com o acabamento? Não, a gente gosta de fazer negócio. Se o cliente quer fazer, quer fazer a obra, quer fazer o gesso, não tem problema. Não, o acabamento final. A construção modular foi inventada, eu acredito, né? Mas se ele quiser fazer, às vezes tem arquitetos que querem, não, isso eu quero fazer com o meu pessoal porque tem um detalhe e tal. Isso não tem problema. Isso a gente separa o escopo e o cliente pode finalizar na obra sem problema. A gente vende às vezes também só a estrutura também, só o esqueleto. É isso aí, legal, porque aí eu tenho uma economia violenta em prazo e geração de resíduo, que aí você elimina a geração de resíduo, pelo menos nessa fase, né? E aí eu posso fazer o acabamento que eu, né? Com a sua mão de obra. Com a minha mão de obra, o acabamento que eu tiver ali. Agora, outro solicitado ponto, pelo cliente. Né? Sim. Outro ponto é a respeito da fundação, né? Aí a fundação, a gente que vai executar aqui. E essa fundação deve ser tipo radier e já prevendo os pontos de hidráulica, elétrica. Sim. Lembrando que a colmeia faz isso também, né? A gente pode fazer. Então, o diferencial da colmeia é justamente esse. A gente tem capacidade para fazer tudo, né? Desde a fundação aí, né, até a obra acabada, né? Mas normalmente, quando são obras pontuais, o cliente quer uma loja, né? Normalmente fica muito caro fazer a fundação com a nossa equipe, né? Então
é mais, do ponto de vista econômico, o cliente é mais atrativo, ele contrata a fundação, deixa todas as esferas prontas e a gente depois faz a instalação naquele sistema plug and play, né? Só o cliente já entra com a loja funcionando, né? E esse prazo de módulo, você tem uma ideia? Assim, igual você falou, né? O prazo é certo e o valor é certo. Mas Sim. uma construção, vamos pensar em um loft de 100 metros quadrados. Qual que seria o prazo? 90 dias. 90 dias. 90 dias, pronto. 90 dias pronto, com gesso, top. Né? Eu quero dizer, o que há de mais complicado, por exemplo, de acabamento, banheiros, né? Isso tudo 90 dias. As nossas obras, elas são realmente muito curtas, né? Dificilmente eu tenho uma obra que extrapola 90 dias. E o cliente também, Júlio, ele pode pensar, né, na construção por etapas. Por exemplo, eu vou pensar para ele um loft, depois eu vou aumentar um quarto, eu vou comprar mais um módulo. Como funciona isso? É possível? Isso é perfeito, é o ideal, né? Porque você não tem sujeira no canteiro de obras, né? Então pode sim, até inclusive o Bruno Galhaço fez uma casa nesse sistema, né? Ele começou com um módulo com dois quartos, e depois ele foi anexando outros quartos na casa dele. Né? É ideal isso, porque imagina, você chega com uma casa pronta, né? E depois esses anexos que você vai fazendo, a expansão da casa é feita sem interferência, sem gente estranha. A gente precisa de 1 dia, 2 dias no máximo para fazer a acoplagem de um módulo ao outro, né? Não tem sujeira, não tem riscos de atrasos também por conta de intempéries de tempo, clima, né? Então é bem possível fazer isso. A gente faz bastante esse tipo de solução, porque as lojas são como Legos, né? Você pode simplesmente retirar uma lateral um dia, uma peça, e anexar uma sala ali. Né? De uma hora para outra você dobra o ambiente. Agora, Júlio, quando eu penso esse projeto em ampliação para sobrado, um pavimento superior, aí Sim. já eu tenho que pensar nesse módulo também para receber esse pavimento superior. Teria que pensar anteriormente sobre isso. Exatamente. O módulo, a gente tem alguns módulos padrões, né? Esse módulo inicial, que é o de 1,55, que é quase um light steel frame, ele suporta um andar já na estrutura dele, né? E aí o módulo Mamute, que é um módulo mais robusto, que atende mais construções mais bem acabadas, com gesso, com porcelanato. Esse módulo, a estrutura dele já suporta 5 andares. Vai depender, lógico, só da fundação. Tá. Interessante. Eu fiquei com uma curiosidade, Júlio. Nordeste é um dos lugares mais quentes, lá vai eu pro conforto de novo. Se é o lugar do país onde vocês mais aí, né, tem um volume maior de vendas, que tipo qual que é o material que vocês mais vendem pro Nordeste? De vocês, né, de toda aquela gama? De revestimento é o termopainel. A gente usa muito o termopainel da Isoeste. Nós fazendo propaganda da Isoeste aqui. Pois é. Mas o que a gente mais utiliza. Eles poderiam patrocinar, inclusive. Tô vendo aqui. Mas residência, módulos para escritório, o que é também na questão aí da edificação? Não. Isso é uma questão importante. O mercado ainda não está preparado para residências modulares, né? Porque não tem financiamento para isso. Né? Quando você entrega uma casa muito antes do tempo, o cliente fica com um problema que ele tem que começar a pagar logo essa casa. Isso, né? verdade. Isso verdade mesmo. Então, por isso a gente tem poucos prédios em construção modular. Né? Então, a construção modular hoje ela é mais para o mercado comercial, industrial, né, e público, né? Por exemplo, escolas, né? Imagina uma escola, hoje a gente entregar em 90 dias, uma escola que não tem aditivo, não tem atraso, entrega com classes, cadeiras e tudo, né? Hospitais, né? Também entregamos isso extremamente rápido, né? Com conforto térmico, sem qualquer dúvida com relação a isso, né? Uma outra vantagem, material bem acabado. Uma outra vantagem que eu vi também, eu fiz uma loja de moto da Volts. E a exigência deles era que fosse um projeto modular, né?
E aí, como ele locou o terreno, a gente ainda não tinha certeza se a loja ficaria ali por muito tempo. Então, tem essa vantagem que qualquer coisa ele pode levar essa loja para outro lugar, até para outra cidade. Né? Então, muito bem lembrado. A gente fez aqui em Porto Alegre, nós temos três hostels que nós montamos, que são em terrenos alugados. Imagina, são 48, um tem 48 quartos, outro tem quase 60 quartos, e são todos terrenos alugados. Esse pessoal de hotel, pousada, né? Você pode também, né, fazer os módulos, né? E vai ampliando. É muito prático, muito né? prático. A gente via em filmes, né? Você carregar na sua casa. Você, Júlio, falou sobre financiamento. Você, para financiar uma obra modular, é tranquilo? Ou tem alguma... Não tem linha de financiamento, né? Esse é uma dificuldade. Então, por isso que não existe hoje um mercado residencial modular, né? Tem algumas empresas que estão começando com isso, tem alguma coisa assim começando na Caixa Econômica Federal, mas liberado não tem ainda nada. Né? Não, mas assim, uma pousada, a pessoa não vai conseguir financiamento? O financiamento normal habitacional, não. Aí teria que ser uma outra linha. Né? Tá. Não, mas consegue. Não vai ter a restrição do sistema construtivo, que é tudo feito com técnica, né, tudo respeitando... Não, com relação a isso, sim. Só não o que eu quero dizer... É o financiamento habitacional da Caixa. Sim. Esse financiamento habitacional não existe liberação ainda para casas, para construção modular. Tá. É isso. Mas agora, o cliente de loja, indústria, pousada, ele vai no banco normal. Sim, e pode conseguir uma linha de financiamento. Uma linha de crédito. Pode conseguir, sim. Pode conseguir. E outra questão também, você falou que entrega tudo. A parte de iluminação também a gente define pontos, tipo de luminária. Tudo. Tomada, tudo. Até, como eu falei, até a marca do sabonete. Leva de brinde. Vai de brinde. Deixa pronto. Aí, ar-condicionado instalado, funcionando, testado. Tudo funcionando. Isso é uma coisa também interessante. A gente testa tudo antes de mandar para o cliente. Então, quando a gente monta todo o banheiro, né, toda a parte de hidrossanitária e tal, tudo é testado, né? Ar-condicionados também, tudo testado, é tudo pronto e protegido. Chega lá, é realmente plug and play. Certo. E o pós-obra? Como que é a manutenção, né? Deve ser mínima, né? O que tem de manutenção no sistema da arquitetura modular? Não difere muito da construção convencional. 5 anos você tem que pintar a casa, né? Então não tem diferença nisso. É a mesma manutenção de uma casa convencional. Certo. Com a vantagem de que você, por exemplo, se você quiser fazer uma manutenção na parte elétrica, hidráulica e tal, isso tudo tem um espaço dentro da casa onde está passando toda essa tubulação, né? Então, se você quiser ampliar ou fazer algum tipo de reforma você mesmo e tal, você tem acesso a isso muito fácil, né? Sem fazer grandes sujeiras, sem ter que quebrar muita coisa, né? Certo. A gente consegue deixar esperas para isso, né? Essas esperas de manutenção. Isso é muito interessante, né? Extremamente interessante. Você já vai ter o local próprio para isso. Você não precisa sair quebrando de coisa. Exatamente. Muito legal. Que é uma dificuldade, né? Você vai prender um quadro, fura um tubo d'água. Acontece. Pior que acontece muito. Muito legal, Júlio. Muito bom te conhecer a empresa. Ô, Júlio, a questão de cobertura, né? A própria estrutura, ela é impermeável. Exato.
Em alguns projetos a gente coloca alguma cobertura sobressalente, dependendo do número de módulos, né? Mas normalmente cada módulo tem a sua própria cobertura e uma tubulação de escoamento de água da chuva, para que depois possa ser feito o reaproveitamento dessa água depois. Ela pode ir para uma cisterna, etc. Certo. Ô, Júlio, eu gostei muito da proposta, né, da Colmeia, dessa facilidade com os arquitetos, né, dessa disponibilidade. Então, eu queria deixar aqui já o convite, né, para o pessoal que acompanha o bate-papo da construção, especialmente aqui na nossa região, da gente montar essa turma, né? Pode ser um curso online, né, de como projetar no sistema modular dentro, né, dos parâmetros da Colmeia. O que você acha dessa iniciativa? Só eu acho fantástico, né? Apesar de não ser engenheiro ou arquiteto, né? Bom, eu estou nessa empresa, mas eu sou fascinado por esse tipo de construção e eu adoro também contribuir aí com a formação desse novo mercado que está surgindo, né? Porque apesar de a gente estar bastante tempo no mercado, muita gente não conhece, né? Não está sabendo utilizar ele, mas a gente está à total disposição. É por isso que a gente está com a universidade aqui. Isso mesmo. A Consuelo é professora da Unifran e a gente pode montar esse curso, né, junto com a gente pode propor os alunos e os profissionais, né? A gente pode propor o coordenador, né, para a universidade. Conhecer mais e discutir mais, entender mais, para a gente levar uma solução legal para o nosso cliente, né? Porque hoje todo mundo está procurando agilidade, menos desperdício, custo, né? Agilidade. Então a gente pode fazer essa parceria aí, universidade, profissional, a Colmeia, né? E divulgar mais, né, de como fazer, né? Só esses detalhes mesmo, né? O que encarece, né? Tem alguns detalhes tão pequenos que você resolve facilmente. Então eu vou deixar aí aberto para todo mundo entrar em contato com o Bate-Papo da Construção, que a gente abre essa turma online, né? E depois, quem sabe, uma visita aí no Rio Grande do Sul, pessoalmente. Aí nós vamos lá. Leva bastante blusa. E também fica o convite para você, uma oportunidade, a gente pode também agendar de você vir até Franca, né? Sim. Fazer esse curso aqui com a gente, trazer a sua equipe, né? Passa um dia aqui, 2 dias com a gente. Não sei se você conhece Franca, mas é a oportunidade de conhecer nossa cidade aqui. Abrir as portas da cidade, para que você venha nos conhecer. Legal. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações aí finais para a gente estar encerrando esse bate-papo, né? E deixar o canal aberto aqui para a gente conversar mais. Eu agradeço muito o convite, pessoal. Quem quiser saber mais sobre a construção modular da Colmeia, acessa @grupo.colmeia no Instagram. Tem ali, a gente posta bastante as obras que a gente está fazendo e tal. E estou à disposição. Qualquer coisa pode me chamar no direct ali mesmo no Instagram da Colmeia. Eu mesmo respondo tudo, né? Certo. E vai ser uma grande honra aí tirar esse projeto aí do papel. Eu achei muito legal. Vamos sim. Por favor, as suas considerações. Júlio, gostei muito aí, né, do bate-papo, de te conhecer mais a fundo aí a empresa de vocês. Como eu disse, já tinha olhado o site, mas é sempre esclarecedor o bate-papo, né? A troca aqui. E é claro que aqui é um bate-papo com tempo reduzido, né? Tem que ter, senão a gente se estenderia aqui, né? A curiosidade ficou aguçada e é nítido pela sua fala, pela sua expressão, o quanto você gosta do que você está falando. Ficou muito nítido isso. Está de parabéns aí, né? Legal. E vamos ver se dá certo aí esse curso, tá ok? Obrigado, Consuelo. Isa? Eu quero agradecer também. Já agradeci, né? Mas eu adorei. Espero mesmo fazer esse curso. Adoro construção modular. E eu acho que é o caminho até para Caixa daqui a um tempo. Provavelmente, né? Vai ter essa possibilidade de financiamento. Então,
Espero te ver mais vezes. Júlio, foi um prazer, né? Conversar um pouquinho contigo e conhecer um pouquinho da empresa, né? E essa questão que a Isa falou do financiamento seria tão importante, né? Seria uma coisa tão maravilhosa, né? Principalmente uma classe B e C, né? Verdade, verdade. Não, mas aos poucos, né? É isso que a gente Isso. quer. O bate-papo da construção que é isso, né? Divulgar Sim. o que nós temos de tecnologia, né? Você viu a parte de conforto, não tem nada, né, assim, que desagrada, né? Sim. Tudo facilita, né? Facilita conforto, acústica, rapidez, né? Tecnologia. Então isso é muito legal. Então essa é a Verdade. função do bate-papo da construção. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, principalmente você, Júlio, aí do Rio Grande do Sul, que a gente possa encontrar agora presencial, né? Em Franca ou no Rio Grande do Sul. E vocês continuem conosco nas redes sociais para a gente continuar aí o nosso contato do dia a dia. Obrigado, até mais. Obrigada. É mais, obrigado.